Olá, amigos do YouTube. Muita gente envia mensagens fazendo perguntas sobre intolerância à lactose. Olha, queijos, iogurtes e outros derivados do leite são um problema para quem tem intolerância à lactose, porque essas pessoas possuem deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. A lactase, que é a responsável por digerir o açúcar do leite, a lactose. Quando a lactose não é digerida ou é mal digerida, ela chega no intestino grosso praticamente inalterada. Aí ela se acumula e é fermentada por bactérias que fabricam ácido lático e gases. Resultado: cólicas, diarreias, dores abdominais e às vezes até náuseas. Esses sintomas costumam surgir de 30 minutos a 2 horas após o consumo. Então, use esse intervalo para conhecer o seu próprio organismo e investigar mais a fundo caso você sinta desconforto dentro desse período, meia hora a 2 horas. Cerca de 40% da população apresentam essa condição em maior ou menor grau. Entre as causas estão, primeiro, uma deficiência congênita da enzima, ou seja, você nasceu com um problema genético que dificulta ou impossibilita a produção da lactase. Segundo, diminuição da produção da lactase em consequência de outras doenças intestinais, como gastroenterocolite ou a chamada doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino. Terceiro, diminuição da produção da lactase por conta do processo natural do envelhecimento. São aquelas pessoas que digeriam bem o leite, etc., e à medida que ficam mais velhas começam a ter uma certa intolerância. Não confunda intolerância à lactose com alergia à proteína do leite. Na intolerância, o problema está na carência da enzima que digere a lactose, carência de lactase. Na alergia, ocorre uma resposta do sistema imunológico a alguma proteína alimentar que é vista como estranha, como agressora do organismo. O exame para confirmar o diagnóstico é relativamente simples. São feitas 3 coletas intervaladas de sangue. A primeira em jejum e as demais após o consumo de lactose. Em seguida, é medida a taxa de açúcar no sangue. Se aumentar, é porque o organismo digeriu a lactose. Se não, está caracterizada a intolerância. A quantidade tolerável de lactose vai ser diferente de uma pessoa para outra. Algumas podem tomar um copo de leite sem problemas, outras nem isso. O controle da dieta depende de se experimentar os limites que cada um suporta. Não existe cura para a intolerância à lactose. O que você deve fazer é o seguinte: se você, quando toma leite ou consome alguns dos derivados e sente esse desconforto, flatulência, cólicas abdominais, fique atento. Reduza a quantidade de leite e verifique se o problema persiste. Se persistir, é porque você tem algum grau de intolerância. Então aí é reduzir o consumo como primeira medida. Segunda medida, qual seria? Tomar lactase. Existem produtos que são enzimas da lactase pura. E esses enzimas funcionam muito bem, em geral controlam completamente os sintomas. A única coisa que você não deve fazer é sair cortando o leite e os seus derivados. O leite é uma fonte importante de cálcio, os laticínios também, e você tirar completamente o leite, queijo e iogurte da sua alimentação pode privar o organismo de micronutrientes importantes.